vamos pensar um pouquinho mais sobre aquilo que a gente ouviu, tá bom? Não quero demorar muito, mas eu quero dedicar esse tempo para a gente pensar um pouco sobre um texto em Isaías, capítulo 9. E eu quero ler com vocês, Isaías 9. Abram aí, a gente vai ler os versículos 1 até o versículo 5. Isaías 9, de 1 a 5. Obrigado. Obrigado, André. Isaías 9, 1 a 5. Acharam aí? Olha o que diz a palavra do Senhor. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado a este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegraram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda a bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida com sangue, serão queimadas e servirão de pasto ao fogo. Eu queria só ler o versículo 6, e é um versículo bem conhecido, e é a conclusão do que a gente acabou de ler. E os irmãos o conhecem bem, que diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. É interessante que esse versículo 5, ele é a conclusão o versículo 6, é a conclusão dos 5 primeiros versículos. E o que dizem os 5 primeiros versículos? Os 5 primeiros versículos falam da boa nova do Natal. E por que o evangelho é chamado de boa nova? A própria palavra evangelho significa uma boa notícia. E qual é a boa notícia? Nesses versículos, dos versículos 1 a 5 que lemos, existem várias boas notícias. E eu quero só destacar uma delas. Eu vou deixar as outras, tem mais outras 4 que eu vou deixar para um outro dia, mas hoje eu queria destacar só uma delas. É aquilo que diz aqui no versículo 1, mas a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. Por que Zebulon e Naftali aparecem aqui? Interessante que a profecia começa falando de Zebulon e de Naftali, e fala que a vinda do Messias, que quando Jesus nascesse, seria uma boa notícia para Zebulon e Naftali. O que é Zebulon e Naftali? Bom, você já deve saber que Zebulon e Naftali eram 2 filhos de Jacó, e que se tornaram 2 tribos em Israel, entre as 12 tribos de Israel. Zebulon e Naftali eram 2 das 12 tribos. E tinha uma questão importante em Zebulon e Naftali, que pouca gente, talvez vocês nunca nem ouviram falar dessas 2 tribos. Eram 2 tribos que ficavam no norte, no extremo norte, lá na fronteira, lá com os países do norte, e eram tribos esquecidas. Porque a capital de Israel acabou se tornando Jerusalém, e Jerusalém ficava bem no sul. Zebulon e Naftali ficaram longe, ficaram lá no norte. E era uma terra meio esquecida, meio terra de ninguém. Sabe aquela região, tipo de periferia, que vai, você mora lá naquele lugar, já viram assim ou não? Eu não vou citar nenhum nome aqui, não é? Mas é muito comum, aqui em São Paulo, ou em grandes cidades, tem uma região que é uma região meio, é lá que você mora? Aquilo lá é um antro, Aquilo lá é um lugar, não é um lugar feio, é perigoso, tem bandido, Ou é muito longe, ou não tem nada. Então, o que é Zebulon e Naftali? É exatamente isso. Zebulon e Naftali, no início, era uma terra desprezada. Era uma terra que não era nada. Era uma região desconhecida, uma região longe do centro político, longe de onde corria a vida social, que era Jerusalém, que ficava no extremo sul.
Zebulon e Naftali era uma terra desprezada, e é por isso que o nosso texto disse que para a terra que estava aflita não continuará na obscuridade. Por que na obscuridade? Porque Zebulon e Naftali era uma terra obscura. Nos primeiros tempos, Deus tornou desprezível a terra de Zebulon e Naftali. Por que Deus tornou Zebulon e Naftali desprezível? Porque colocou eles no norte, bem longe lá naquela região, né? Já na fronteira, inclusive sujeito, né, às nações que ficavam na fronteira com Zebulon e Naftali. É curioso que do lado leste e do lado oeste tinha o mar, então não tinha fronteira. Do lado leste era o deserto, também não tinha fronteira. E do lado sul era a fronteira com o deserto e, portanto, não tinha nenhuma fronteira. O norte não, o norte tinha fronteira. E por isso o norte era uma espécie de intercâmbio com outras nações. E era uma terra realmente muito esquecida. Ninguém lembrava de Zebulon e de Naftali. É como se fossem os primos pobres das 12 tribos. Mas sabe qual é a boa notícia? A boa notícia é que Zebulon e Naftali agora ganham a atenção de Deus. É como se Deus parasse lá no céu e dissesse o seguinte: espera aí, tem 2 tribos, nós vamos abençoar todas as 12. Não é que Deus rejeitou as outras 10, não. Vamos abençoar as 12. Mas na hora de distribuir a bênção, Zebulon e Naftali vão ganhar uma bênção maior. Zebulon e Naftali, de repente, agora vão ganhar um investimento. É como se, de repente, o presidente, né, se voltasse para as regiões mais esquecidas, ou um prefeito, e começasse a investir naquela região, para que aquela região crescesse e se desenvolvesse, para que as pessoas tivessem realmente uma qualidade de vida melhor, ela fosse lembrada realmente pelo sistema político, e é exatamente isso que Deus está fazendo. Ele está lembrando agora e está investindo agora nessa terra. Como é que Deus fez isso? Deus fez isso quando Jesus nasceu. Jesus nasceu em Belém, que fica na Judéia, e que fica no extremo sul. Então onde é que Zebulon e Naftali entram? É que Zebulon e Naftali era exatamente a terra onde ficava a Galileia. E olha que coisa interessante, quando Jesus viveu entre nós, onde foi que ele passou a maior parte do seu tempo? Na Galileia. É por isso que a Galileia dos gentios é citada aqui nesse texto. A Galileia dos gentios, no verso 1, para falar que agora Deus se lembrou desse lugar. Era um lugar meio misturado. A Galileia dos gentios, porque como ficava na fronteira, então não tinha muita definição, tinha muito gentio morando na região. E na fronteira tinha um trânsito, e você via gentio ali para tudo, né? Tinha muito gentio naquela região, mas Deus está se voltando para aquele lugar. E agora Deus está dando a atenção para Zebulon e Naftali. Não são mais desprezados, estão no primeiro lugar do plano de Deus. No primeiro, foi onde Jesus viveu. Jesus, só para ter uma ideia, foi nessa região que ele viveu os seus primeiros 30 anos. 30 anos ele morou naquela região. E depois, nos 3 anos próximos, onde ele desenvolveu o seu ministério, foi nessa região onde ele trabalhou a maior parte do seu tempo. Ele foi pelo menos umas 3 vezes para Jerusalém, mas só foi para Jerusalém, celebrou a festa, e depois ele voltou. A maior parte do tempo ele ficava ali. Exatamente na Galileia dos gentios. O que isso significa? Significa que Deus está dando atenção para aquele que não tinha atenção. Deus está dando história para quem não tinha história. Deus está olhando para aquele que é desprezado, aquele que se acha um Zé Ninguém, um nada. É exatamente para esse que Deus está olhando. E é nesse que Deus investe. Ele se volta para os menos aparecidos, para os menos influentes. Aqueles que não são nada, são esses que Deus busca. Pessoas como eu e você, inclusive, gente desconhecida, são esses que Deus busca. Paulo disse algo parecido com isso, quando ele falou que Deus ele está buscando coisas fracas para confundir as fortes. Deus está procurando coisas loucas para confundir as sábias, e aquelas que não são, para reduzir a nada aquelas que são. Deus está se voltando para nós. Deus tem uma atenção toda especial para a nossa vida. Talvez você não seja nada, talvez você não seja influente, não tenha importância. Para o país, talvez você não tenha nenhuma diferença. Mas para Deus você faz muita diferença. Deus está olhando para você. Essa é a boa nova do Evangelho. É exatamente isso que o texto diz. Quando um menino nos nasceu, e quando um filho se nos deu, como diz o versículo 6, então aquele que não tinha atenção agora vai ganhar a atenção de Deus. Deus se volta para
o menos aparecido, para o menos influente, aqueles que não têm nada, aqueles que não têm história, agora vão ganhar uma história com Deus. Deus está olhando para nós, Ele está cuidando de nós, interessado em nós, e Ele quer que nós olhemos para Ele também. Deus tem algo muito especial para a nossa vida. Eu fico feliz que Deus tenha olhado para nós. Já pensou se Deus só buscasse os grandes, só os influentes? Aqueles que têm nome na sociedade? Não, Deus busca aqueles que não têm nome nenhum. As pessoas conhecem o seu nome? O Brasil sabe o que você é para o Brasil? Você é um número, mas para Deus você é uma pessoa. Ele sabe qual é o teu nome, e Ele chama você pelo nome porque Ele te quer. A Galileia dos gentios. E eu acho interessante Isaías usar essa expressão. Agora Deus se voltou para a Galileia dos gentios. Eu imagino que na época do Novo Testamento as pessoas diziam: e você vai para a Galileia dos gentios? Como se fosse um xingamento. Pois Isaías diz: pois é esse lugar agora que Deus está buscando. Deus está nos buscando. Deus está interessado em nós, Ele nos quer. Ele quer pessoas simples. É com essas pessoas que Ele quer estabelecer um pacto. É com essas pessoas que Ele quer ter uma história, que Ele quer desenvolver um relacionamento. É com essas pessoas que Ele quer andar, e é com elas que Ele quer fazer uma aliança. Deus quer uma aliança comigo. Deus se importa comigo. Ele está preocupado comigo. Ele se volta para aquele que é menos importante. Essa foi a declaração de Maria, né? Nós vimos a história de Maria hoje. Quando o anjo falou com Maria, ela disse: mas o Senhor rejeitou os fortes, Ele rejeitou os grandes, os ricos. Ele despediu vazios esses ricos, mas Ele deu atenção para os pobres. Aqueles que não são nada agora ganham a atenção de Deus. Maria viu esse cumprimento em sua própria vida, e cada um de nós, quando tem Jesus no coração e quando o recebe como Senhor da vida, vê essa profecia se cumprindo, porque é uma profecia de Deus. Deus se volta para aquele que não tem nada, dá atenção, cuida. E agora aqueles que não tinham reconhecimento humano ganham o reconhecimento de Deus.